Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, e nós vamos ler a partir do versículo de número 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai, segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Amém. Queiram estar assentados? Muito obrigado. Meus irmãos, eu quero esta noite, dentro dos minutos que aqui me foram concedidos, falar sobre a importância da Santa Ceia. Estamos nesta noite diante de um texto que narra um grande acontecimento. Um acontecimento que iria nortear a vida de muitas pessoas para um compromisso muito maior com o Senhor. Jesus, dentro desse texto aqui, ele está à mesa com os seus 12 discípulos, quando de repente ele toma em suas mãos o pão e posteriormente o cálice e institui ali a Santa Ceia. A Santa Ceia é uma das experiências mais ricas vividas pelo cristão. Ela é uma expressão concreta do amor de Deus e da experiência de pertencer, de fazer parte de uma igreja. É o momento mais importante do culto, por isso a mesa está aqui ocupando um lugar centralizado, um lugar de destaque. A Santa Ceia, meus irmãos, não é um produto da mente humana ou de alguma instituição. Ela é uma ordenança estabelecida pelo próprio Jesus na noite em que ele foi traído. A igreja cristã em todo o mundo realiza alegremente esse ato, em cumprimento à ordem determinada pelo seu mestre, a saber, Jesus. A Santa Ceia, instituída por Cristo, tem um paralelo com a ceia pascal dos judeus. Na antiga aliança, a ceia judaica apontava para dois fatores. Primeiro, a libertação do Egito, onde passaram 400 anos escravizados. E segundo, prefigurava o sacrifício do Messias. Na nova aliança, Jesus, ele institui a Santa Ceia, que tem por objetivo apontar para a sua morte e ressurreição, pois ele é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Quando olhamos para a Santa Ceia, encontramos nela alguns significados que claramente nos responde a pergunta: por que devemos cear? Quando ceamos, eu entendo que em primeiro lugar nós levantamos um memorial da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. Levando em consideração o texto que nós lemos no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, verso 19, quando ele fala, Jesus, fazei isso em memória de mim. Perceba, meus irmãos, que Jesus ele não afirma fazer isso em memória
da minha morte, ou em memória da minha ressurreição. Ele fala em memória de mim. Ou seja, quando participamos da Santa Ceia, lembramos não apenas da sua dor, e sim da sua vida como um todo. Lembramos que estamos diante de um homem que não errou. Todas as vezes que participamos da Santa Ceia, nós estamos trazendo à nossa memória que servimos a um homem que nunca falhou. Todas as vezes que direcionamos a nossa mão para pegar o pão, para pegar o cálice, nós estamos trazendo à nossa mente, nós estamos trazendo à nossa memória que servimos, adoramos e glorificamos um homem que não teve falhas, um homem que nunca foi quando deveria ter ficado e nunca ficou quando deveria ter ido. Um homem que nunca falhou, um homem que nunca errou, um homem que teve uma vida irrepreensível. Quando ceamos, lembramos da vida de Jesus. Quando participamos da Santa Ceia, queridos irmãos, nós também lembramos que nós estamos servindo a um Deus que tem poder para operar milagres. Quando participamos da Santa Ceia, lembramos do Cristo que transformou a água em vinho. Lembramos do Cristo que curou paralíticos. Quando participamos da Santa Ceia, nós estamos lembrando do Cristo que curou cegos, curou leprosos, andou sobre as águas, multiplicou pães e peixes, alimentou multidões, expulsou demônios, acalmou tempestades, ressuscitou mortos, fez até dinheiro aparecer na boca de peixe, confundia os entendidos. Quando participamos da Santa Ceia, nós estamos lembrando que servimos a um Deus que não conhece barreira, que não conhece limite, que não sabe o que é impossível. Quando participamos da Santa Ceia, nós lembramos de Jesus. Quando participamos da Santa Ceia, além de lembrar da sua vida irrepreensível, além de lembrarmos do seu ministério, nós também lembramos da sua humilhação. Lembramos sim, que ele foi humilhado, que ele foi cuspido, que ele foi menosprezado. Quando participamos deste ato, que vamos participar daqui a alguns minutos, nós trazemos à nossa memória toda a crucificação de Cristo, todas as dores, todos os sofrimentos. Quando participamos da Santa Ceia, nós lembramos dos cortes em suas costas, mais de 500 cortes, que dizem alguns historiadores que depois da sessão de açoites que Cristo recebera, era possível ver os seus pulmões e até mesmo alguns ossos de suas costas. Quando participamos da Santa Ceia, lembramos disso. Quando participamos da Santa Ceia, lembramos que boa parte do trajeto, Jesus carregou sozinho o patíbulo da cruz, a haste, até o momento que Simão Cirineu parou para ajudá-lo, interpelado por alguns soldados romanos. Quando participamos da Santa Ceia, meus irmãos, nós lembramos que ele subiu sozinho para o Monte Calvário, recebeu pregos em suas mãos, pregos em seus pés, e ficou sofrendo por algumas horas a agonia da cruz. Quando participamos da Santa Ceia, nós estamos lembrando disso. Quando participamos da Santa Ceia, nós estamos lembrando que Jesus subiu para a cruz e sofreu as dores que era para mim sofrer e para você sofrer. Quando participamos da Santa Ceia, nós estamos lembrando que toda a dor, que todo o sofrimento que Ele trouxe sobre os seus ombros, estava destinado para a minha vida, estava destinado para a sua vida, mas Ele assumiu essa responsabilidade. Quando participamos da Santa Ceia, lembramos deste ato de Jesus. Jesus vai para a cruz e Ele morre. Só que quando participamos da Santa Ceia, irmãos, lembramos da sua vida irrepreensível,
lembramos do seu ministério, lembramos das suas dores, nós também temos que lembrar da sua vitória. Quando botamos a nossa mão sobre o pão e sobre o cálice, nós estamos lembrando, trazendo à nossa memória, que no domingo pela manhã, a morte não pôde segurar o nosso mestre dentro daquela tumba. Quando colocamos a nossa mão no pão e a nossa mão no cálice, estamos trazendo à nossa memória que no domingo pela manhã pôde-se ouvir o rugido do leão da tribo de Judá. Quando participamos da Santa Ceia, nós estamos trazendo à nossa memória que as trevas enegrecidas da morte não puderam conter o brilho do sol da justiça que raiava naquele domingo pela manhã. Jesus ressuscitou. Quando ceamos, lembramos deste acontecimento também. Lembra das mulheres indo no domingo pela manhã em direção ao túmulo de Jesus, e uma questão estava em sua mente: quem nos removerá a pedra? Quando chegam na porta da tumba, encontram a pedra removida, um homem de branco assentado sobre ela. E qual é a expressão que ele fala? Por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Quando participamos da Santa Ceia, meus irmãos, nós não estamos celebrando um Cristo morto, nós não estamos celebrando um Cristo falível, nós estamos celebrando um Cristo vivo, que venceu a morte e que está vivo no nosso meio esta noite. Você pode levantar a sua mão para o céu, para celebrar este Cristo que está vivo. Quando participamos da Santa Ceia, nós lembramos de Jesus. Todas as vezes que fizerdes isso, lembrem de mim. Ele mesmo falou. Quando nós ceamos, nós lembramos que também, hoje, nós temos comunhão com Deus. Paulo diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor. O homem estava no Éden, você conhece a história. Tudo estava dentro de uma normalidade, funcionando conforme Deus havia designado. Deus pediu apenas para o homem uma prova de obediência, mas infelizmente o homem caiu e pecou. Desde aquele momento o homem passou a viver com o pecado impregnado na sua vida. A palavra pecado, do latim peccatum, que quer dizer ação má, erro ou até mesmo crime, passou a fazer parte do cotidiano do homem. Quando o homem pecou, ele morreu em pelo menos dois aspectos. Primeiro, ele morreu fisicamente. O homem, depois do pecado, ficou sujeito à morte física, porque até então não era. Ficou sujeito à morte física. Mas a segunda morte do homem, e essa que eu acho que foi a mais terrível, a morte espiritual. O que significa isso? Significa dizer que com a morte espiritual o homem perdeu todo o contato e toda a intimidade que havia entre ele e o Senhor. Havia uma intimidade entre Deus e o homem. Deus descia todos os dias para ter um contato com o homem. Adão via Deus, conversava com Deus. Havia uma bela comunhão, uma amizade, uma intimidade. Mas com a chegada do pecado, Deus ficou no céu, o homem na terra, e toda a comunhão, toda a intimidade foi destruída pelo pecado, e gerou-se entre Deus e o homem uma distância. Deus no céu, o homem na terra, e não havia mais relacionamento, não havia mais intimidade, porque antes do pecado Deus descia, conversava com o homem via Deus, falava com Deus, havia uma intimidade entre os dois, mas o pecado vem e arrebenta com essa intimidade, e gerações vão passando, períodos vão indo, e o homem no céu, e Deus no céu e o homem na terra, melhor dizendo, e não havia mais aquela intimidade, não havia mais aquele contato. Deus usava homens especificamente para algumas obras, mas não bastava disso, não passava disso.
Deus no céu e o homem na terra. Mas quando Jesus veio, meu irmão, quando Jesus veio a essa terra, viveu entre nós, com uma vida irrepreensível, subiu para o alto do madeiro, com uma vida irrepreensível, e morreu com uma vida irrepreensível. Toda a distância que havia entre Deus e o homem foi aniquilada. Toda a distância que havia entre Deus e o homem foi quebrada. Jesus Cristo no alto do madeiro, quando Ele fala, consumado está, cai por terra toda barreira, aleluia, cai por terra todo bloqueio, cai por terra toda distância, extingue-se a distância entre Deus e o homem. Por isso hoje eu e você, quando dobramos o nosso joelho, temos livre acesso, temos livre acesso, temos livre acesso, temos livre acesso até a sala do trono, até a presença do Deus vivo e verdadeiro. Você conhece muito bem, sabe que não era desse jeito. O homem não tinha esse relacionamento. Quando pecava, era um procedimento muito grande, sacrifício. Mas quando Jesus veio e morreu por nós, aleluia, aí acontece o que a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo de número 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quando nós aceitamos a Cristo, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, chegamos perto dele, e agora sabe como é que somos chamados? Filhos de Deus. Você não está sentado ao lado de um qualquer, meu irmão. Você não está sentado ao lado de alguém apenas. Você está sentado ao lado do Filho de Deus. A pessoa que está aí perto de você é filho e filha de Deus. Pegue na mão dessa pessoa, porque é o filho e a filha de Deus. Aleluia. Ei, meu irmão, quem é que garantiu esse direito para você? Foi Jesus. Quando participamos da Santa Ceia, nós lembramos que somos filhos eleitos de Deus. Então a Santa Ceia nos faz lembrar que hoje nós temos comunhão com Deus. Mas também a Santa Ceia nos faz lembrar que além de termos comunhão com Deus, que outrora estava quebrada, hoje, quando ceamos, ela nos faz lembrar que nós devemos ter uma comunhão uns com os outros. Observe que o apóstolo Paulo, ele diz à igreja de Corinto: o pão que partirmos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. 1 Coríntios 10, 16 e 17. O momento da celebração é o momento da unidade corporativa da igreja cristã, que consequentemente produz comunhão com Cristo, o cabeça do corpo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, diz a Bíblia em João 6, 56 e 57. Isso reflete para nós a comunhão que há em duas dimensões: primeiro vertical, eu e Deus, e horizontal, eu e o meu irmão. A comunhão dos cristãos é muito importante, pois é a nossa unidade. Quando falamos de comunhão, falamos de unidade. Quando falamos de comunhão uns com os outros, falamos de unidade. É através da unidade que nós somos encorajados a crescer em Cristo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 1, verso 11 e 12: desejo vê-los, Paulo falando, para que eu possa transmitir-lhes algum dom espiritual, para fortalecê-los, isto é, para que vocês e eu possamos encorajar uns aos outros, através da nossa fé mútua. Quando falamos de comunhão, falamos de unidade. Quando botamos a nossa mão no pão, quando botamos a nossa mão no cálice, nós devemos lembrar que não é um pão diferenciado para cada um. Não é um pedacinho de pão diferente, é o mesmo pão que foi partido e agora vai ser distribuído para todos. É o mesmo pedaço de pão. O que significa isso? Que não teve dois Messias, que não teve dois Jesus, foi um só que foi moído para alcançar a todos. Foi um só que foi moído para alcançar a minha vida e para alcançar a sua vida.
Por isso que se faz necessário ter unidade. Através da unidade, o mundo passa a saber que Jesus foi enviado por Deus. Quando falamos que a Santa Ceia gera comunhão uns aos outros, falamos que a Santa Ceia deve gerar unidade. O dicionário define unidade como qualidade do que é um ou único, harmonia do conjunto, combinação de esforços e de pensamentos, junção de atitudes. Isso é unidade. Quando participamos da Santa Ceia, evidenciamos a unidade que existe entre nós, ou que deveria existir entre nós. O diabo tenta destruir a unidade da igreja, pois ele sabe que, se conseguir, vai minar um dos combustíveis que faz com que a igreja avance. É notório, irmão, que dentro da igreja existem variedades de talentos. É notório que dentro da igreja existem variedades de temperamentos. Obviamente não existem pessoas iguais. Cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu jeito. Mas nós servimos ao mesmo Deus, estamos indo para o mesmo céu, aleluia. Não tem espaço para desunião entre nós. Mesmo céu que você vai, o irmão que está sentado do teu lado também vai. O mesmo Espírito que usa você, usa ele também. Prive pela unidade, meu irmão. Diga para a pessoa que está perto de você: eu sou unido com você. Diga isso. Estamos unidos. A igreja só vai crescer, a igreja só vai expandir se houver unidade. A igreja primitiva era um exemplo de unidade. Jesus já não estava mais entre eles, havia morrido, permaneceu 40 dias, a fim de encorajá-los, a fim de exortá-los. 40 dias depois, Jesus está com os discípulos sobre o Monte das Oliveiras, e ele fala: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E enquanto ele está falando, ele sobe ao céu, e a igreja fica ali. Meus irmãos, eles tinham todas as condições para ir, um para um lado, outro para o outro, e a igreja acabar ali. Mas eles ficaram debaixo de uma palavra de Jesus: ficai em Jerusalém. Saíram dali, foram para Jerusalém, começaram a orar, e a Bíblia diz em Atos, capítulo de número 1, versículo 14: e todos estes perseveravam unânimes em oração. Não era a metade, eram todos. Não era um terço, eram todos. Perseveravam unânimes em oração. O objetivo era o mesmo, o foco era o mesmo. O diabo quer destruir o foco, mas ele não vai, porque nós participamos e fizemos parte de uma igreja unida, que vai unida para o céu. Perceba, meus irmãos, que a unidade da igreja primitiva fez com que descesse sobre eles o Espírito Santo. Sabe o que eu entendo aqui? Para o Espírito Santo operar na nossa vida, nós temos que deixar de lado toda desavença, nós temos que deixar de lado toda intriga, nós temos que deixar de lado tudo aquilo que inibe eu e o meu irmão de termos um relacionamento puro. Nós temos que deixar de lado todas as barreiras, nós temos que deixar de lado todas as diferenças, aleluia. Meu irmão, a igreja orava unida no cenáculo. 10 dias depois que Jesus subiu ao céu, o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Oravam unidos e foram cheios unidos. Se você quer que isso aconteça na sua vida, seja unido com o seu pastor, seja unido com o seu irmão, e o Espírito de Deus virá sobre a tua vida, e você será abençoado. Unidade é uma coluna que mantém a igreja de pé, uma das colunas que mantém a igreja de pé. Quando eu falo de unidade, irmãos, eu lembro daquela história aonde havia algumas ferramentas da carpintaria. Estavam todas elas conversando para ver qual era a ferramenta que dava mais problema. E aí o serrote se levantou e disse assim: olha, eu vou identificar aqui quem dá mais problema. Quem dá mais problema aqui
é o martelo. E todos perguntaram, mas por quê? Porque ele bate demais. A função dele é só bater. E o martelo disse, eu dou problema? Quem dá mais problema aqui é a lixa. Por quê? Porque ela é muito áspera. E a lixa se defendeu e disse, não, eu não dou problema. Quem dá mais problema aqui é o metro. Por quê? Porque ele só mede. Só fica, a função dele é só medir. E o metro disse, não, quem dá mais problema aqui é quem começou essa conversa, que foi o serrote. Por quê? Porque ele corta, a função dele é só cortar. Enquanto eles estavam conversando, eis que chega o carpinteiro. Pega todos eles, cada um na sua função, e faz uma bela mesa e vai embora. E aí as ferramentas voltam a conversar de novo, e elas chegam a uma seguinte conclusão: nós não damos problemas se todos nós trabalharmos juntos. O que você quer dizer com isso, Cleito? Quero dizer para você que obra de Deus ninguém faz sozinho. Ninguém faz sozinho. Ninguém faz sozinho. Ah, mas eu não sei pregar, eu não sei cantar, mas você sabe orar. Ah, mas eu não sei pregar, não sei cantar, mas você pode ofertar, você pode investir. Não se isole, meu irmão. Se você se isolar, o diabo pode ver você como uma presa fácil. Esteja perto de pessoas que comungam da mesma fé que você, que professam a mesma fé que você. É óbvio, é natural que nós temos os nossos defeitos, mas quando estamos na mão do carpinteiro, que é Jesus, Ele usa a nossa vida e faz da nossa vida obras extraordinárias. Quando participamos da Santa Ceia, lembramos disso, que temos que ter unidade. Eu encerro dizendo para você, que quando nós participamos da Santa Ceia, nós participamos para proclamar que Jesus Cristo vai voltar. Eu pensei que você ia dizer glória a Deus agora, irmão. Quem crê que Jesus vai voltar? Ele vai voltar. Quando nós participamos da Santa Ceia, nós estamos proclamando que Ele vai voltar. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 1 Coríntios 11, 26. Cada vez que participamos da mesa do Senhor, proclamamos a sua volta. Na Santa Ceia, a esperança em relação à volta de Cristo é alimentada. A cada dia que passa, nos aproximamos do arrebatamento e vamos para um lugar onde não haverá dores, onde não haverá angústia. Quando participamos da Santa Ceia, nós estamos dizendo: vem Jesus, vem Jesus. Meu irmão, como eu aguardo o dia do arrebatamento. O que é arrebatamento? A palavra arrebatamento significa dizer um rapto, tirar de algum lugar com extrema rapidez. É isso que vai acontecer com a sua vida um dia. Jesus vai voltar, vai te tirar dessa terra, e nós que ceávamos aqui, vamos cear lá, nas bodas do Cordeiro. Quantos esperam esse dia? Quantos aguardam esse dia? Quando participamos da Santa Ceia, lembramos da vida de Jesus. Quando participamos da Santa Ceia, lembramos do ministério de Jesus, os milagres, lembramos das dores, lembramos também da sua vitória. Quando participamos da Santa Ceia, lembramos que hoje temos comunhão com Deus. Quando participamos da Santa Ceia, lembramos que devemos ter comunhão com os nossos irmãos. E quando participamos da Santa Ceia, anunciamos a volta de Jesus. E eu concluo dizendo que a Santa Ceia é um ato comemorativo do povo de Deus. Devemos participar com júbilo na alma e não com tristeza, porque Jesus morreu. A sua morte, a morte dele, nos garantiu a nossa vitória. Se não fosse o sacrifício de Jesus, não teríamos a oportunidade de chegarmos à mesa do Senhor, como membros da família de Deus. Celebre, meu irmão, a Santa Ceia com alegria e entendimento, pois Cristo tem o prazer de cear conosco. Ele disse isso em Lucas 22:15: desejei muito comer convosco esta Páscoa. Ficamos de pé nesse momento. Aleluia. Dentro de instantes iremos participar da Santa Ceia, mas antes eu quero fazer uma oração com você. Eu convido você a fechar os seus olhos nesse momento. Nós estamos diante da mesa do Senhor. É claro que quando participamos deste ato tão santo, tão belo, nós lembramos
de muitas outras coisas, mas que essa noite você saia daqui convicto, que quando você ceia, quando você vem aqui ao culto, participa da Santa Ceia, você está lembrando do Deus que você serve, você está lembrando que tem comunhão com Deus, e o diabo, meu irmão, não pode roubar, não pode tirar, não pode quebrar essa comunhão que você tem com Deus. Muitas vezes, depois de um dia tão cansativo, muitas vezes depois da correria, você talvez fracassou, falhou, errou em algum momento, e o diabo, ele vem para tentar jogar no seu rosto que você não tem comunhão com Deus, mas você pode dizer: eu sou filho de Deus. Que você saia daqui nesta noite lembrando que quando você participa da ceia, você tem que ter comunhão com a pessoa que está do teu lado, e que quando você toca a mão neste pão, come deste pão, bebe deste cálice, você está proclamando que um dia Jesus vai voltar. Feche os seus olhos, eu quero orar por você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, depois desta breve meditação que tivemos, estamos diante desta mesa posta entre nós, que vamos participar deste ato tão belo, deste ato tão santo, deste ato tão puro. Deus, que as nossas vidas possam celebrar o Teu nome, que o nosso ser, que as nossas atitudes possam celebrar o Teu sacrifício no Calvário. Deus, por tudo nós te damos graças pela Sua morte, te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós e vai fazer. Deus, nós te louvamos. Olha para a vida de cada uma dessas pessoas, que hoje, com temor e tremor, chega diante de Ti para cear, para estar em comunhão contigo. Por tudo te louvamos, em nome de Jesus. Amém e amém.